permanecem firmes no Senhor. Só para aqueles que permanecem, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, nós somos tentados em todas as formas, como o próprio lá em Deuteronômio fala, né? Todos os dias nos é apresentado o bem e o mal, a vida e a morte, mas o próprio Deus nos manda escolher a vida, escolher o bem, e esse bem, irmãos, é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Para esses, irmãos, os justos, Ele concede, irmãos, toda sorte de bênção, Ele dá segurança, irmãos, para cada um de nós, mas que sejamos, irmãos, justos, que tenhamos temor, irmãos, nessa palavra, que tenhamos temor ao Senhor, porque é o temor do Senhor, irmãos, que nos mantém de pé, nos mantém livre das astúcias do diabo. Amém? Que nessa noite, irmãos, você venha louvar ao Senhor com todo o teu fôlego, reconhecendo quem nós somos e quem o Senhor é, porque quando nós reconhecemos, irmãos, a nossa pequenez, nós olhamos e vemos um Deus tão grande na nossa vida, um Deus misericordioso, um Deus que tem nos sustentado. Só Ele é digno desse nosso louvor, da nossa adoração, porque o que podemos dar ao Senhor, por tão grandes coisas que Ele tem feito na nossa vida. Então louve ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma, exalte ao Senhor, irmãos, que é o que nós podemos fazer, por tão grande salvação que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de amor, de bondade e de misericórdia. Ó Deus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Pai. Recebe, Pai, o louvor da Tua igreja, Pai. Recebe, Pai, a nossa adoração, Pai. Que essa adoração, Pai, chegue até o Senhor como cheiro suave, ó Deus, às Tuas narinas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, toma o primeiro lugar, ó Deus, nessa casa, porque isso aqui, Pai, é a Tua casa, casa de oração, casa que o Teu povo vem para louvar e bendizer o Teu santo nome, casa essa que o Teu povo, ó Deus, veio para bendizer, ó Deus, te agradecer, ó Deus, por tão grande benefício que o Senhor tem derramado na nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Vamos louvar, aleluia. Cria em mim, ó Deus, aleluia, um coração puro, aleluia, um coração reto, aleluia. Aleluia. Te damos toda a honra, toda a glória, aleluia, a Ele, Senhor Jesus.
soberano, aleluia. Glória a Deus.
Paz do Senhor, vamos voltar para os nossos lugares. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Você pode assentar-se. Valeu, pessoal do louvor. Gisele, Lu, Marcelo, Bruno, Nicolas, Alexandre, Heitor. Amém. Queridos, vamos lá. Há avisos. A igreja está empolvorosa. A igreja está agitada com o silêncio do ministério. Pessoas falam, conversam naquele grupo, e o ministério nem se manifesta. E por que nós não nos manifestamos? Porque somos libertos e não estamos na Universal. É ou não é? Vamos lá, irmãos. Preste atenção. Não falamos porque as pessoas mandaram mensagem e a gente não toma nenhuma decisão sem nos reunir, né? Mesmo que seja de forma remota. E aí nós ponderamos em algumas opções. Quais são elas? Manter os 2 cultos, normalmente, né? Como se nada tivesse acontecendo no Brasil. O segundo culto, a segunda opção era... Não, na verdade, o que eu falei para o ministério, eu falei, a gente pode decidir ou lançar mão do que nós lançar para um pleito da igreja e pedir para a igreja votar, mesmo ali no telefone, já que nós não haveríamos tempo hábil. Ou a gente pode decidir e matar no peito. O ministério decidiu, pronto, acabou. Né? Pastor, não decidimos da decisão do ministério. Aí essa resposta viria na próxima eleição, onde depois se permite todinho. E aí, de fato, nós decidimos que a igreja não vai decidir. Decidimos por posicionar a igreja em relação. Então, o que nós teremos? Primeiro, eu quero blindar o coração dos irmãos, em relação a uma chuva diferente que está acontecendo no céu. Temporal de bênção e de poder. Ok? Não, brincadeira. Essa chuva de vídeos, o povo que é crente, que diz isso, que diz aquilo, blá, 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 e que reduz a vida com Deus e a vida cristã a uma experiência de igreja. Como se isso... Baixo. Drenou a bateria do microfone. Cadeira, porque desde domingo. Não que eu não tivesse som hoje, estava de fato, estava bem gostoso o louvor. E de onde que eu estava? Tá. Então, assim, saímos dessa perspectiva. Nós tomamos essas decisões em dias conturbados. Fazemos isso no Natal, né? No Carnaval. Então não muda essa questão. Então nós de fato não teremos a nossa reunião no domingo à noite. Mas eu queria ponderar uma coisa com a igreja. Se eu não ponderar isso, irmão, eu vou ter insônia. Eu quero ponderar até que ponto é necessário que a igreja decida algo para que eu me sinta confortável de não fazer aquilo que eu quero, ou de eu fazer confortavelmente aquilo que de fato eu faria, mas eu só não quero carregar sobre as minhas costas o peso de se não tem temor a Deus. Compreende? Então, pensar se nós de fato não viríamos, e aí eu quero que a igreja toda não venha, para que eu não fique me sentindo tão culpado assim. Parecido com a minha aluna, com a minha mãe do meu aluno, que falou assim, meu filho não pode fazer educação física, ele está com tuberculose não, antes, tuberculose, pneumonia. Falei, tá bom, ele está dispensado. Aí ele falou, não, o senhor não entendeu. Segundo ano, ensino médio, hein? O senhor não entendeu. Ninguém pode fazer. Porque se meu filho não pode, eu gostaria que o senhor desse aula teórica para que ele não ficasse triste. Que lindo! Que lindo! E depois tivemos a experiência de conhecer numa festa de aniversário que já contei aqui. Isso é um ponto, irmão. Isso é um ponto, amém? De que a gente deve tomar as nossas decisões. Se a igreja tivesse culto,
Em nenhum momento, você pode acreditar em mim. E se acontecesse, essa pessoa seria repreendida. Em nenhum momento você ouviria daqui, não tem temor, não tem compromisso. Quem sabe da tua vida espiritual com Deus é você e Deus. A gente não é tutor da sua vida espiritual. Você não ouviria piada daqui, gracejo, não ouviria. Pelo menos da minha parte eu tenho certeza. Se viesse algum, esse irmão seria chamado e ele seria reposicionado. Isso não aconteceria. Então as nossas decisões precisam ser maduras, independente da igreja. Porque a gente poderia ter decidido em manter o culto. E aí a gente tem variante. Pessoas que não estariam por conta do jogo, pessoas que não poderiam estar, pessoas que morariam, várias coisas. Cada um, irmão, serve a Deus segundo as suas limitações. Não estou falando da sua forma, não. Sua forma não, a forma é bíblica. Mas de acordo com as suas limitações, ok? Às vezes nós buscamos a Deus dentro, de frente para o tabernáculo. Às vezes nós buscamos a Deus dentro de uma caverna, tá? Assim como Davi fez. Então, não vamos reduzir a experiência cristã à permanência dentro do templo, por mais que seja boa. Então, vamos lá, prática. Então, vocês já entenderam, não estou fazendo volta. Não teremos a reunião à noite. O que teremos, então? E aí nós ficamos em fazer um culto pela manhã, mas decidimos também não fazer um culto formal pela manhã. Teremos a EBD, não haverá ceia, porque seria o domingo de jejum. Não haverá café. Não teremos café da manhã, porque seria o domingo do jejum. É o domingo de jejum. Teremos EBD até as 10h30, normalmente. Findado a EBD... 10 horas? Não, 10h30. É 10h30 que está lá. Não, tanto faz, mas vamos lá. O nosso período aqui vai de 9 a meio-dia. Ok? A gente vai fazer um pouco mais estendido. Então, nós teremos a escola bíblica dominical, teremos um período de louvor, né? E aí nós iremos direto para a ministração da ceia. E teremos recepção de membro, também vou ver também se a família vai poder estar aqui. Pastor, por que não haverá pregação? Vou explicar, antes de irmos para a pregação. Eu não gosto. Eu já fui convidado a pregar na igreja, em que eu participei da escola bíblica dominical, 1h30, estudando a Bíblia. Aí ele falou assim, vai lá, Sandro, agora prega. Eu falei, mas 1h30, falando da Bíblia. E aí você veio com outro conteúdo, eu não gosto disso, porque o outro conteúdo parece que suplanta aquilo, porque você sai pensando, porque é bom você estudar e ficar ruminando aquilo na mente. Então, quando você tem um conteúdo que se sobrepõe ao outro, eu particularmente não acho viável cognitivamente, né? Saímos com duas informações. Então, teremos sim, momento de exposição bíblica, cada um na sua, não será classe única, cada um na sua classe, né? E aí teremos um período de louvor aqui, normalmente, com as nossas 7, 5, 8, 9, 10 músicas que nós cantamos. Brincadeira, Marcelo. Marcelo ficou branco. E teremos o momento da ceia do Senhor, obviamente que teremos a ministração que nós fazemos. E aí o nosso teto de sairmos daqui é meio-dia, pode ser antes, tá? Mas só que os irmãos se programem no tocante a isso. Ficou claro, irmãos? Ficou claro? Tudo bem? Amém? Pastor, não concordo. Amém? E é isso que nos faz lindos, né? Não concordarmos e tudo e ainda assim seguirmos unidos. Não é verdade? Amém. Ok? Então, só vigiem na hora do jogo, não falem palavrão, tá bom? Cuidado, não xinguem. Vai que aquele jogador que você xingou faz o gol depois, né? Olha aí, ó. Ok? Vamos orar então, irmão, nesse momento para as ofertas. Se você vai ofertar, já vamos colocar o posicionamento lá no grupo do WhatsApp, mas eu quis dar preferência para aqueles que vêm ao culto, tá? Está falando aqui diretamente com os irmãos. Se alguém vai dizimar e deseja sair do seu lugar, fique à vontade. Precisam ver com ele. Aí. Hã? Eu, hein? Fala aí, minha filha. Toda saltitante. Quer estar feliz assim? Fica aqui com o papai e mamãe. Paz do Senhor, tudo bom? Você tá bem? Tá bem, Gigi? Uhum. Vamos orar, vamos ficar de pé? Vamos falar com o Senhor e a gente já vai para a ministração da palavra, amém? Já levar para o bonito, na Bíblia dele.
Deus. Senhor, te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Pai amado, pela alegria, Senhor, de nós estarmos aqui reunidos, Deus, enquanto família. Temos visto, Deus, que a nossa reunião de semana, Deus, o teu Espírito tem conduzido, Deus, pessoas a este lugar. A igreja tem ficado mais participativa, tem estado mais participativa, e nós pedimos, Senhor, que o Senhor continue avivando os nossos corações, avivando esta igreja, para que a gente, Deus, de fato possa escolher, Senhor, quando assim podemos, Deus, aquilo que é o melhor para a nossa parte. Às vezes nós não podemos, Senhor, mas quando, Deus, podemos, Senhor, que a nossa escolha seja estar diante de Ti e também, Senhor, em comunhão. Em comunhão. Desperta, Pai, esse Espírito, Deus, dentro do nosso coração. Em nome de Jesus. Te peço, Pai, que o Senhor dê sabedoria à liderança desta igreja, Pai, para gerir, Deus, os recursos que são lançados aqui como gratidão, como entendimento, Pai, da fidelidade ao Senhor. Abençoa os nossos irmãos que estão dizimando, os que estão ofertando, Pai, aqueles que não estão ainda porque têm passado algum tipo de privação financeira, que o Senhor, Deus, esteja dando, Senhor, caminhos, libertação, Pai, entendimento, para administrarem, Senhor, melhor as suas vidas, Senhor, para administrar melhor o seu tempo, ou Deus, ou aqueles, Senhor, que não trabalham, que não têm uma fonte de renda, mas que o Senhor receba também, Deus, a oferta, Pai, do tempo, do amor, da dedicação a esta casa, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Que varão, vamos lá que eu vou te acompanhar. Vamos receber a palavra do Senhor com muita alegria. Amém? Amém. Deus está aqui no nosso meio. Vamos deixar os nossos ouvidos atentos ao que Deus vai falar. Não disperse a sua mente. Irmãos, antes de começarmos a pregação, eu sei que esse momento ainda vai chegar. Essa semana, a Ives falou assim, essa semana não, hoje, ontem, não sei. A Ives falou assim, amor, quando a gente chegar no período da eleição para presidente, pede os irmãos que não conseguem cultuar para não vir, né? Do que ficar aqui. No último domingo foi um negócio tão... a última eleição foi um negócio tão triste. Mateus pregando aqui. Porque as pessoas vieram e ficaram acompanhando a eleição pelo celular, dentro do culto, no fone. Então, aí, sinceramente, irmão, é melhor não vir. Eu prefiro o irmão que vem e dorme. Porque eu sinto que Deus trabalha no espírito. Se tiver com sono, vem, irmão. Dorme, irmão. Porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Agora, aquele que está com o coração dividido, aí não, irmão, Deus dá não, irmão. Deus dá não. Se tem um coração temeroso a respeito do futuro, acha que tua vida depende do presidente, então fica em casa, irmão. Fica em casa, né? Chora se o teu presidente perder, ou então cultua o teu presidente que você adora, mas só não vem com o coração dividido. E isso serve para todos os momentos da pregação. Quando nós estivermos aqui a mensagem, irmão, que o nosso coração esteja no Senhor, não dividido com outras questões, nem preocupações, porque Deus está cuidando da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, aqui está o teu servo, Pai, que irá ministrar a palavra, Deus, ao nosso coração. Senhor, sabemos, Deus, que Tu irás falar através da vida do Bruno. Pai, coloca a vida do Bruno, Deus, diante de Ti. A igreja, Deus, tem orado pelo Teu filho, Senhor, por este desafio, Pai, que ele tem passado, Deus, no tocante, Senhor, à sua saúde, a essa expectativa, Pai, dos procedimentos médicos, Deus, dos próximos passos, Deus, que estão na decisão do médico, Senhor, daqueles que operam, Pai, as decisões. Senhor, cobre a vida do Teu filho, Deus. Se o Senhor tem poder para curá-lo, o Senhor tem poder, Deus, para dar uma reviravolta no quadro, o Senhor tem poder para todas as coisas. E por isso, Deus, nós descansamos na Tua presença, sabendo que o Teu filho está sendo cuidado por Ti. Sustenta o Teu filho, sustenta a sua esposa Ana Tamires, Deus, durante todo esse processo. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, a igreja. Amém. Eu convido os irmãos. Falei, pastor, que estou revigorado agora. Estava nervoso aqui, me tremendo.
essa oração me cobrindo toda. Agora estou bem. Dá um coração igual o teu. Amém, meus irmãos. Abram suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. Capítulo 4. Leremos só até o versículo 10. Pretendo explanar até um pouco depois do versículo 30, mas para não ficar muito enfadonho para os irmãos, vou ler até o versículo 10, tá bom? Minha versão é NVT, então se ficar um pouco diferente, não repare. Vamos lá. João capítulo 4, versículo 1, diz assim: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, e sim os seus discípulos. Assim deixou a Judeia e voltou para a Galiléia. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta de meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pedes água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Gosto dessa versão, diferente da Almeida, né? Esse final aqui, ela expõe um sentimento mais bonito, né? Jesus falando: se você soubesse o presente de Deus, que o presente que Deus tem para você, eu acho que fala mais aos nossos corações. Pois bem, eu quero pregar sobre essa passagem da mulher samaritana. Passagem muito conhecida, mas antes de entrar no assunto que eu queria abordar com os irmãos, a gente tem que fazer uma pequena introdução para sempre lembrar o porquê dessa briga entre Israel e o povo de Samaria, os judeus e samaritanos, porquê de não se comunicarem, porquê acharem, o Israel achar, o judeu achar que o povo de Samaria é um povo imundo, um povo impuro. Essa briga ela começa há muitos anos antes. O povo de Israel, a nação de Israel estava dividida em dois. Muito obrigado, Valéria. Estava dividida em dois reinos, Judá e Israel. Os dois são povo de Deus. Toda vez que você vai ouvir na Bíblia falar do povo de Deus de Judá, o povo de Deus de Israel, os dois são o mesmo povo. O povo de Israel que foi dividido por uma questão política, de poder, enfim, de discordâncias, mas o povo foi dividido, né? Duas tribos ficaram ao sul e outras tribos ficaram ao norte. E ali há essa divisão, há dois reinados convivendo ali junto. E, de repente, os assírios, né, dominando um período de guerra, conseguem dominar ali o reinado do norte, que era o reinado de Israel. Eles não conseguem tomar a parte de Judá, não conseguem chegar até Jerusalém, tomam o reinado do norte, que era o reinado de Israel. E ali, tomando aquele reinado do norte, eles fazem de Samaria a sua capital. E Samaria sendo sua capital, o que eles fazem? Leva o povo de Israel cativo, né, para as suas cidades, e começam a trazer um povo estrangeiro para Samaria. Eles começam a trazer um povo diferente para lá, tirar o povo israelita e colocar na capital, que era Samaria agora, um povo diferente, um povo que não adorava a Deus, povos de outras nações. E com isso acaba acontecendo essa miscigenação, começa a misturar. E ali mulheres israelitas começam a se relacionar com homens de outras nações, homens israelitas começam a ter relações ali com mulheres de outras nações também,
e começa a acontecer essa mistura, né? E ali vai nascendo ali famílias e famílias surgindo desse povo miscigenado. E o povo de Israel, né, o povo mais antigo, começa a olhar com outros olhos para a cidade de Samaria. Então eles começam a considerar impuro quem vivesse ali em Samaria. Não consideravam dissidentes, né, um povo que tinha abandonado a verdadeira fé israelita. E de fato foi isso que aconteceu, um povo que acaba crescendo muito misturado. Depois a gente vai ter ali o Império Babilônico conseguindo tomar ali o Reino do Sul, e tem Império Persa depois, mas o fato é que essa dissidência ocorreu lá em Samaria e ela prevaleceu até os dias de Jesus. A gente está falando aí de 700 anos antes de Jesus, quando o Império Assírio toma conta ali e faz essa divisão, e na época de Jesus ainda havia esse preconceito com os samaritanos. Tanto é que eu acho interessante, toda vez que Jesus ele quer dar uma lapada, que ele quer falar com os religiosos, ele sempre usa a figura, né, do samaritano. A gente vê a parábola do bom samaritano, Jesus ele tentando explicar ali ao povo de Deus ali o que era amor e como a forma de misericórdia, como deveria tratar, mesmo um samaritano, com quem eles consideravam um povo impuro. E é para esse povo que Jesus está ali agora pregando, indo até aquela cidade. E é interessante também falar para os irmãos que, por Samaria ser considerado uma cidade impura, os israelitas, eles evitavam até pisar nessa cidade. A gente pega o mapa e a gente vai ver ali, até deixei aqui uma cópiazinha do mapa para não falar besteira, e a gente vai ver a Galileia acima, Samaria aqui no meio e a Judéia logo abaixo. E para ir até a Judéia, para ir até Jerusalém, se você descesse numa linha reta, você via bem mais rápido. Mas o que o povo fazia? Eles preferiam andar cerca de 50 quilômetros a mais para fazer um desvio. Ao invés de vir reto, eles faziam todo um percurso lateralizando ali para não passar por Samaria. E era quase um dia a mais de caminhada só para não passar por dentro de Samaria. Passavam por Decápolis, por Jericó, até chegar lá em Jerusalém. É como se o povo que vem da Barra agora não pegasse a Transolímpica, preferisse vir pelo Catonho, né? Dando uma volta aí, ó. Ó, o pessoal do Catonho aí não é Samaria não, né? Mas o pessoal vem, é como se eles preferissem fazer isso. Não, para que eu vou pegar aqui 17 minutos, você está ali chegando ali, Recreio, Barra, não. Vem lá pelo Catonho, pegando aquele engarrafamento todo, até chegar aqui de novo em Sulacap. Eles preferiam fazer isso, por quê? Para não pisar numa terra que era considerada impuro, para não ter nenhum tipo de contato com os samaritanos. E Jesus, resolvendo, né, ir de uma cidade a outra, ele fala, é necessário que eu passe por Samaria. E aí você olhando para o texto, e olhando todo esse contexto, né, geográfico, esse contexto histórico dos israelenses, você vê que não era necessário, porque já era muito comum que aquele povo fizesse aquele contorno. Já era muito comum, era um caminho já que era conhecido, né, passar pelo deserto, enfim, era um caminho já muito conhecido pelos israelitas. Mas Jesus, ele enfatiza isso, o apóstolo João, ao colocar aqui no seu evangelho, ele coloca, era necessário Jesus passar por ali. E ali é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção dos irmãos, essa necessidade de Jesus não era geográfica, não era porque ele queria andar menos, Jesus já estava muito cansado de caminhar, não. Jesus, ele tinha um plano. Jesus, ele tinha um objetivo em passar por Samaria. Ele tinha alguém em mente, ele tinha pessoas que estavam ali, que estavam carentes de ouvir a sua mensagem também, que ele não poderia dar naquele momento aos seus discípulos, essa confiança. A gente vai ver no Evangelho de Mateus, um pouco mais à frente, aqui a gente está falando do início do ministério ainda de Jesus, Jesus falando aos seus discípulos, olha, preguem em toda a Judéia, em toda a Galiléia, porém, não entrem em cidade de gentios, nem dos samaritanos. Porque Jesus sabia que aquele povo não estava preparado ainda para pregar para os samaritanos, enfim, para entender o que Jesus veio fazer aqui naquele momento. E aí o próprio Jesus decide ir até Samaria, contrariando tudo que você poderia imaginar da época, contrariando o que era de costume fazer. E aí ele começa a quebrar algumas barreiras. Jesus vai até aquele lugar,
os discípulos saem para comprar comida e Jesus fica sozinho. E parece que já esperando aquela mulher vir pegar e tirar ali água do poço. Quando aquela mulher se aproxima do poço, a gente já conhece nessa história, quando ela chega, ela se aproxima e Jesus pede ali um pouco d'água. Será que você poderia tirar um pouco d'água para mim? E ela se espanta de ver um judeu, com a aparência de um rabino ainda, falando com ela. E fala, olha, você não sabe que os judeus não podem se comunicar, né, com os samaritanos? Mas a gente quer olhar para esse texto aqui e ver algumas coisas diferentes acontecendo. A Bíblia diz que essa mulher, ela estava indo pegar água por volta de meio-dia, um sol escaldante, aquele próximo ao deserto, e ali o sol muito forte, quando era normal que as mulheres fossem no primeiro horário da manhã, né, o sol mais fresquinho, elas iam, ou no final da tarde. E aquela mulher sozinha está indo ali ao poço buscar água. E Jesus, aguardando ali, começa a ter um diálogo com aquela mulher. E Jesus conversando com ela, e logo começa a expor qual era a necessidade dele passar por Samaria, o porquê dele ter ido àquele lugar. Não era só por uma questão de cansaço, de andar menos. Ele precisava encontrar aquela mulher. Ele precisava encontrar uma samaritana. Se ele prega isso aos discípulos antes, eu imagino que teria alguma resistência. Eles iam olhar, mas por que esse homem que a gente segue, acredita ser alguém diferente, um rabino, o Cristo, ainda que eles não tivessem essa plena consciência de Jesus como Cristo, porque ele quer ir pregar aos samaritanos? E Jesus simplesmente arruma um jeito de colocar aqueles discípulos para ir comprar algumas coisas e deixar ele sozinho, para ele ter aquela conversa com aquela mulher. E aquela mulher, ela começa esse diálogo com Jesus, não entendendo por que um judeu está lhe pedindo ali água, sabendo de toda a briga histórica de mais de 700 anos, em que dois povos não se falavam. E ela começa a expor algumas coisas para o Senhor. Ela começa dialogando dessa maneira, dizendo que, né, os dois povos não conversam, e Jesus começa a lhe tratar o coração daquela mulher. Jesus fala com ela, olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria, e eu te daria uma água viva. E aquela mulher talvez não tenha entendido o que Jesus estava querendo dizer para ela, porque eu preciso falar uma outra parte aqui para vocês, que os samaritanos, eles viviam uma outra religião diferente, muito diferente do que os judeus acreditavam. Embora eles se denominassem também judeus, embora eles acreditassem no mesmo Deus, os samaritanos, eles tinham um Pentateuco samaritano. Eles pegaram, a Bíblia deles era só o Pentateuco, eles desprezavam os profetas, salmos, provérbios, enfim, não era interessante para eles. E nesse Pentateuco samaritano, algumas coisas ali eles, os historiadores dizem que eles mudaram para fortalecer aquilo que eles acreditavam. Porque como os samaritanos não podiam ir até Jerusalém adorar no templo, porque eram considerados impuros, o que eles fazem? Eles começam a dizer que o lugar certo de se adorar a Deus era no Monte Gerizim. Então eles falaram, olha, o local correto de se adorar a Deus é aqui, no Monte Gerizim. A gente não precisa ir até o templo de Jerusalém, porque Deus falou na sua palavra que era aqui, no Monte Gerizim. E aí eles pegam ali uma passagem para tentar encaixar isso, para tentar corroborar com essa ideia, e aí os historiadores dizem que eles mudam uma palavra lá no Pentateuco, onde diz que era para adorar em determinado monte, eles dizem, não, aqui é o Monte Gerizim que Deus estava querendo dizer. E ali depois eles constroem mais tarde até um templo, né, no Monte Gerizim, para adorar a Deus naquele lugar, que anos depois, 100 anos antes de Cristo, foi destruído, inclusive, pelos judeus, né? Foram lá, se revoltaram e achavam muita heresia ter um templo em Samaria, foram lá e destruíram. Mas essa mulher, ela começa a expor para Jesus que há algo dentro do seu coração, alguma coisa que está incomodando ela. E ela ouve de Jesus, olha, se você soubesse a água que eu tenho para te dar, você nunca mais precisaria vir aqui. Eu tenho uma água viva. E por não conhecer do que se tratava essa água viva, por quê? Porque nos profetas, a Bíblia, ela fala algumas vezes sobre essa água viva. Então,
por os samaritanos não terem o costume, né, ou não terem, né, por via de regra, ter uma Bíblia ali que tenha os profetas, eles não conheciam esse tipo de linguajar. Lá em Jeremias, Zacarias, Jeremias 2,13, fala sobre água viva, né? Deus falando sobre que ele era uma água viva que jorrava. Zacarias também 14, ele fala, ele traz esse tipo de linguajar. Talvez um judeu, ele já conhecesse esse tipo de palavra, e quando Jesus falasse, ele, olha, eu sou um rio de água viva, quem crê em mim, fluirão, né, dentro de vocês fluirão rios de água viva. Ela não conhecia esse tipo de coisa, estava ali falando com um homem, e que apareceu que não deveria estar falando com ela. Ela estava indo num horário diferente das outras mulheres, e a gente não sabe o porquê, a gente conjectura, faz algumas, né, alusões, mas a gente não sabe o porquê. E ela vai naquele horário ali, e Jesus começa a conversar com ela, um assunto parece despretensioso, mas Jesus começa a se revelar algo diferente para ela. Quando ele oferece para ela uma água viva, aquela mulher começa a atentar para essa conversa. E Jesus vai e solta a frase para ela, olha, vai e chama o seu marido. Se você está querendo descobrir essa água viva que eu tenho para te dar, se você está querendo descobrir, né, essa água que você não vai precisar voltar aqui nunca mais, que você não vai ter essa sede, vai e chama teu marido. E ela responde, olha, eu não tenho marido. E o engraçado é que me chama a atenção que ela poderia ter respondido, não, eu sou solteira, né? Ou qualquer outro tipo de resposta. Mas ela fala, não, eu não tenho marido. E Jesus fala, olha, você respondeu bem, porque você já teve 5, e o que você tem agora não é seu também. E aí as pessoas elencam algumas coisas, o porquê dela ter falado isso, mas algo que a Bíblia não explica, não fala, não detalha, a gente evita falar também. A verdade é que a Bíblia não conta o motivo. Por que aquela mulher teve 5 maridos e agora estava no 6º? Ela João só escreveu isso para a gente, que Jesus falou isso para ela. E aí ela olha e fala, olha, veja que tu és profeta. Ela começa a ter uma revelação de quem poderia ser Jesus. Ainda que ela vivesse numa religião que ela não tinha o conhecimento dos profetas, de tudo aquilo que os profetas disseram acerca do Messias, mas ela tinha o Pentateuco. Moisés falou acerca da vinda do Cristo, do Messias também. E eles acreditavam que viria também o Messias. Não tinha plena revelação de Isaías e de tantos outros profetas que escreveram tão brilhantemente sobre a vinda do Messias. Mas ela tinha ali um conhecimento raso. E aí a gente começa a fazer um pequeno paralelo, que a gente vê que nos dias de hoje tem muitas pessoas que vivem uma fé, se dizem evangélicos, vão no lugar buscando ali de algo para beber, algo para se alimentar espiritualmente, mas parece que quando saem daqueles lugares ali, saem totalmente com fome, ainda, digamos assim. São pessoas que vão atrás de alimento sólido, recebem ali uma mesquinharia, uma esmola, travestida de evangelho, vão para os seus lares, levantam a bandeira, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu acredito na mesma coisa que esse pessoal acredita, mas na vida prática é uma vida totalmente diferente. São pessoas que acreditam, que julgam ainda por dentro da igreja evangélica, mas que não recebem o alimento sólido, ou porque não querem, ou porque estão no lugar que não prega a verdade do evangelho. E quantas igrejas a gente vê por aí que tem uma fachada de igreja evangélica, mas não está preocupado em pregar que o evangelho é o rio de água viva que transforma a vida da pessoa. Esse rio de água viva, ele continua transbordando, ele continua a falar na vida daquela pessoa, de forma que continua sendo alcançado outras e outras pessoas. E quando esse rio começa a transbordar na vida do cristão, a gente começa a oferecer essa água para que outras pessoas tenham acesso também. Mas é bem verdade que muitas igrejas por aí, muitos irmãos entram na igreja, vão para suas casas e nada acontece. E aí a gente pode entrar em várias discussões aqui, porque são igrejas. Eu tenho vergonha de compartilhar coisas que degrinem, né, o evangelho. Eu evito, porque o vídeo por si só já tem um alcance monstruoso. E quando a gente vê ali algum pastor, algum homem pregando, falando uma besteira do evangelho, eu compartilho ele só com os amigos cristãos, só para tentar
limpar um pouquinho a minha ira, né, naquele momento. Pastor, ali eu vivo mandando coisa para ele ali, ó, vai passar raiva comigo, pastor, toma. E são homens ali falando do evangelho como se fosse qualquer coisa, sabe? Tratando o evangelho como se fosse um negócio, tratando o evangelho como um excelente negócio que vai fazer multiplicar. E aí eu vejo, às vezes, alguns amigos, né, às vezes eu julgo muito errado por isso, mas eu converso com a Tamiris e falo, fulano de tal está 10 anos na igreja e não sabe o que é evangelho, Tamiris. Não, Tamiris tenta me acalmar, não, é assim mesmo e tal. Falei, mas aí vem a luta, vem alguma coisa, você pede para conversar com aquela pessoa sobre o evangelho e não sai nada. A pessoa não sabe o básico da fé cristã. Porque não encontrou esse poço, não encontrou essa água viva ainda, não sofreu uma transformação por dentro. A transformação correu por fora. Ela coloca uma roupa diferente, ela bota uma Bíblia debaixo do braço, vai e pronto. Às vezes a gente se depara com algumas situações, né? Quando eu estava lá com os meninos no meu trabalho, lá no quartel, no recrutamento, e eu sempre falo para os irmãos, eu fico de olho logo nos crentes. E aí, quando começa a apertar a coisa, eu já fico logo vendo se aquele rapazinho ali vai falar, não, eu sou crente, isso não é para mim. Ou você vai falar, não, eu também faço. Eu quero ser aceito, né, pelo grupinho. E na maioria das vezes é isso que acontece. É o jovem de 18, 19 anos, querendo ser aceito naquela roda de amigos e falando as mesmas besteiras, compartilhando os mesmos assuntos. E aí você vai ver, qual é a igreja do cara? A igreja assim, assim, assado. Aí, vou mais a fundo, o que o pastor prega? Aí, assim, assim, assado. E aí tu vai ver os status da pessoa, a pessoa bota, Deus quer que você passe para um outro nível. Se você quer ser águia, ande com águia. E coloca versículo bíblico para justificar isso. E aí a gente olha para o evangelho e a gente vê Jesus e não encontra a uma samaritana. Alguém que as pessoas consideravam impuro. Alguém que não era digno nem de se passar pelo território dessa pessoa. E as pessoas botam, não, mas se você quer subir o seu nível de cristão, você tem que andar com pessoas que pensam grande. Aonde eles aprenderam isso? E qual rio que está jorrando que eles aprenderam isso? Ou a gente parte para uma ala mais intelectual, que pega uma passagem tão bonita como essa e vai conjecturar coisas sexuais até sobre Jesus. Um progressismo dentro da igreja, louco. E aí tem pessoas que estão se alimentando daquilo, naquele lugar, e levantam a bandeira, não, eu sou cristão, sou evangélico. E independe de lado partidário. Mas o evangelho é um só, irmãos. O evangelho ele não tem lado político. A verdade do evangelho é uma só. Jesus, ele vindo para os necessitados, vindo para os pobres, vindo também para os ricos, falando do evangelho para alguns ricos também. Era Jesus trazendo salvação ao mundo, a todas as pessoas. E aí a gente se depara com pessoas querendo, não, esse povo aqui pode, aquele não pode. Não, eu ando numa igreja ali de bairro e eu preciso ir agora para uma igreja na Barra, porque eu preciso estar perto de pessoas com o mesmo nível. O nível que eu quero chegar, isso não existe no evangelho. Isso não existe. A gente se olha para o mestre, a gente olha para o Deus encarnado aqui na terra, ele andando e escolhendo andar com pessoas normais, pessoas pobres, pessoas necessitadas, pessoas excluídas que andavam à margem da sociedade. E Jesus escolhe essa mulher para revelar algo que ele não tinha revelado ainda aos seus discípulos. Jesus começa aquele diálogo com aquela mulher, e aquela mulher olha, eu vejo que tu és profeta. Tem alguma coisa diferente. E por acreditar agora que Jesus é profeta, ela começa a falar sobre uma inquietação que estava no seu coração. Fala, olha, tu és profeta, mas eu quero te falar uma coisa. Vocês, judeus, vocês dizem que o lugar certo de adorar é lá em Jerusalém. E os meus pais, os nossos pais, dizem que o lugar certo é aqui, no Monte Gerizim. Como é que fica essa questão? Porque eu quero adorar, mas eu não posso, porque eu sou uma mulher que, como você sabe, se é profeta, estou no 6º casamento. Talvez eu seja mal vista aqui pelo povo, pelo meu povo. Não posso ir até o templo de vocês em Jerusalém adorar a Deus lá, porque sou considerado impuro. E aí? Como eu adoro a Deus? Se cada um fala uma coisa. E Jesus olha para aquela mulher e fala, olha, virá um tempo em que nem Jerusalém e nem nesse monte as pessoas precisarão ir para adorar a Deus. E ele fala assim, esse tempo
é agora. Esse tempo está acontecendo agora, em que as pessoas adorarão o Pai em espírito e em verdade, no coração. Não vai precisar mais de lugar, você não vai precisar ir até um templo fazer sacrifício. E aquela mulher compreende, eu não vou precisar mais ir até o monte, eu não vou precisar enfrentar uma possível vergonha, não. Eu não preciso suplicar para ir até Jerusalém, para tentar entrar no templo. Não precisa ir. Jesus fala assim, e esse tempo é agora. E quando Jesus começa a entrar mais nessa conversa com esta mulher, Jesus se revela com aquela mulher como Cristo. Algo que ele não tinha feito ainda com seus discípulos, por exemplo. Ele traz a plena revelação àquela mulher impura, aquela mulher imunda, que ele era o Cristo. Sou eu aqui que falo contigo, o Cristo. E aquela mulher, a primeira coisa que ela quer fazer, ela larga. Eu acho engraçado que ela estava ali para pegar água. E a Bíblia diz que ela larga ali os seus baldes, ali seu cântaro, e vai até a cidade para anunciar tudo aquilo que Jesus tinha falado com ela. Ela corre talvez, para falar a um povo que olhava ela com outros olhos, mas ela quer anunciar que ela descobriu o Cristo. Ela descobriu o Cristo que viria para anunciar coisas boas. E outra coisa que eu acho interessante aqui, é que os judeus aguardavam um Cristo político, um Cristo que viesse para derrotar o Império Romano, que viesse para dar liberdade ao unir os dois reinos de Israel novamente. Mas não, a mulher samaritana, a mulher que era considerada a descrente, a impura, ela falava assim, olha, quando o Cristo vier, ele vai nos anunciar todas as coisas. Ela estava ansiosa, ela sabia que o Cristo viria, e ela estava ansiosa para que Cristo viesse e anunciasse as boas novas. Talvez aguardasse aquele que viria para dizer exatamente o que Cristo estava dizendo para ela. Você não precisa se preocupar mais, se é no Monte Gerizim ou se é em Jerusalém. Vai chegar um tempo, e esse tempo é agora, que você vai poder adorar o Pai em espírito e em verdade. E aquela mulher, ela fica tão feliz com essa notícia que ela vai até a cidade e anuncia a todos ali que, olha, eu encontrei o homem e ele é o Cristo, porque ele veio falando de todas as coisas que aconteceram na minha vida. Venham ver, e a Bíblia diz que aqueles homens vão ver o que Cristo tem a falar. E aquela mulher que esperava, aguardava um Cristo que viesse a anunciar boas novas, estava diante do próprio agora. O próprio Cristo anunciando a ela, olha, eu sou o Cristo, estou aqui, e chegou esse tempo. Talvez você tenha esperado muito tempo por essa hora de ver o Cristo se manifestando, e o Cristo resolveu vir até essa mulher, considerada impura. Ao constatar que Jesus era um profeta, ao constatar que Jesus era o Cristo, ela vai, anuncia na cidade que ela tinha encontrado Jesus. A Bíblia diz que as pessoas vêm, ouvem Jesus pregar e falam, olha, agora nós cremos verdadeiramente que o Senhor é o Cristo que haveria de vir. Não porque ela contou para a gente tudo que o Senhor revelou através da vida dela, mas porque nós temos ouvido o que o Senhor tem a dizer. Agora a gente tinha ali um povo samaritano, um povo impuro, ouvindo um Cristo que veio dos judeus, anunciando o evangelho àquela mulher. E Jesus antes diz mais àquela mulher, olha, nós pregamos o que nós sabemos. Vocês não sabem o que vocês precisam compreender e entender. Por quê? Jesus talvez estivesse citando o fato dos profetas, de Salmos, de tudo aquilo que foi anunciado acerca do Cristo que viria. E ela talvez não tivesse a plena consciência do que era para acontecer para esse Cristo vir ao mundo. Mas ela tinha fé que Cristo viria. E Jesus ali começa a pregar o evangelho, aquelas pessoas ouvem e creem no evangelho, através da pregação de Jesus. Aquela mulher, ela foi usada como uma missionária, ouviu a palavra de Jesus, foi lá, anunciou aos seus amigos, eles vieram e ouviram a pregação do evangelho, pura e simples, sem enrolação, sem nada, sem achar que Jesus ia se levantar com um exército para combater o Império Romano, não pediram sinal, não pediram milagre para crer, como muitos judeus faziam.
E ainda quando Jesus fazia os milagres, ainda se levantava para dizer, não é lícito curar no sábado, isso que você está fazendo vai contra a nossa lei. Eles simplesmente ouviram o evangelho. O que Jesus falou de uma água viva que jorraria, estava acontecendo naquele momento. Ele é esse rio, ele é a própria palavra. Ele começa a falar das maravilhas de Deus e as pessoas simplesmente ouvem, e toda barreira geográfica, política, toda adoração errada, todo ensino errado de uma vida toda de evangelho é jogado por terra pela pregação genuína da palavra de Deus através de Jesus. Jesus anuncia as boas novas e aquele povo crê. Às vezes, irmãos, nós procuramos água viva em lugares que Deus não é a fonte. As pessoas estão procurando, entrando por lugares e procurando Deus e não encontram. Encontram o Deus dinheiro, o Deus que vai trazer saúde, o Deus que vai trazer o amor de volta, às vezes, o Deus que vai trazer o amor novo, mas não encontram o Deus da Bíblia. E essas pessoas às vezes seguem enganadas e não têm mais a fé no Cristo que virá novamente, porque não são ensinadas dessa forma, porque não estão se alimentando dessa água viva. Estão experimentando o evangelho cru, o evangelho que exclui o sofrimento, um evangelho de facilidades. Procuram água viva em lugares que Deus não é a fonte. O conceito de água viva, eu já disse aqui, era bem conhecido pelos judeus, e talvez por isso aquela mulher não tivesse entendido por que Jesus estava querendo dizer. Lembra que a Bíblia ela não deu tantos detalhes dessa mulher? Que eu falei que a Bíblia não diz se essa mulher estava no 5º casamento, porque ela traiu 5 vezes, a Bíblia não diz. Ou porque 5 maridos dela morreu, talvez, a Bíblia não diz. Porque talvez esse não fosse o foco de Jesus, do Espírito Santo em trazer para nós. O foco não era trazer o quanto aquela mulher era pecadora e o quanto ela traiu 5 vezes o seu marido. Ou uma história triste que a mulher perdeu 5 vezes o marido, ou que foi abandonada. Talvez todas as opções estejam corretas. Afinal, são 6 casamentos e o último nem era casamento. É bem verdade que naquela época alguns homens eram autorizados a se divorciar, simplesmente porque chegou em casa e não gostou do café da mulher. Não gostei do café, carta de divórcio, vai embora. Ou maltratavam suas mulheres, arrumavam outras e simplesmente dava carta de divórcio e ia. Não sei, a Bíblia não diz. Não era de interesse do Espírito Santo trazer o que essa mulher fez. Qual era o pecado que essa mulher cometeu. Mas Deus, sem explicações sobre o porquê disso ter acontecido, porque o foco não era o tamanho do pecado dessa mulher. O foco era o tamanho da graça de Cristo na vida daquela mulher. Talvez muitas pessoas pecadoras olhem para essa passagem e imaginem que essa mulher, ela traiu o seu marido. E possam olhar e falar, há jeito para mim, para o meu pecado. Deus continua me amando, mesmo eu sendo uma pessoa que cometeu adultério. Ou alguém pode olhar para essa passagem e falar, olha, a gente está falando de uma mulher que foi abandonada pelo seu marido. E talvez o pecador pode olhar para essa passagem e falar, olha, eu sou essa mulher que fui abandonada pelo meu marido. A gente está falando aqui de graça. A gente está falando do tamanho do amor de Deus, que poderia desviar e fazer a rota que todos faziam, não, mas escolheu ir ao encontro daquela mulher, sem se importar em contar para a gente qual foi o pecado. Nós somos curiosos, né, irmão? A gente quer saber, mas por que essa mulher estava no cesto e o cesto nem é marido? Por que ela não pode casar com esse cesto? Não sei. E a Bíblia não quis trazer isso para a gente. Mas a Bíblia quis trazer que Deus foi ao encontro dessa mulher. Que talvez, era mal vista, sim, perante a sociedade que ela vivia, por estar no seu 6º casamento. Porque pode olhar e falar, essa mulher não serve para casar, está no 5º. Se foi abandonada, não, é ruim. Se morreu, é viúva negra, está matando 5 maridos aí, coitado do 6º, então é melhor não. O fato é que a graça de Deus se revelou na vida dessa mulher de uma forma que ainda não tinha sido revelada, nem na vida dos discípulos. Jesus vai até aquela mulher, Jesus fala com ela, começa a tratar ela, começa a falar das coisas da vida dela,
traz ali uma reflexão para a vida dela e revela que é o Cristo que estava ali diante dela. E traz uma afirmação que traria para nós depois, através dos evangelhos, algo tremendo. Uma revelação que viria através dos apóstolos, do apóstolo Paulo, enfim, a partir do crescimento da igreja do primeiro século, a gente entenderia que o evangelho não era só para os judeus, mas era para os gentios também. O evangelho, aquela graça que estava sendo pregada, era para todos, porque Deus veio para todos. Jesus veio nessa terra para pregar o evangelho a todo tipo de povo. Não só mais aquele povo judeu específico, mas ele estava abrindo um leque da graça agora, para que todos pudessem experimentar. E talvez ali os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos começam a chegar, do que eles foram fazer, de comprar os alimentos, e chegam e vê Jesus conversando com aquela mulher. E a Bíblia diz que eles não ousaram perguntar para Jesus, por que você está conversando com uma samaritana? Mas eu creio que se João escreveu isso, na cabeça de alguém, de repente, deve ter passado. Mas acho que eles só não tiveram a ousadia de perguntar para Jesus. Não sei, isso aqui é Inventários de Bruno 2:3. Não sei, conjecturando. Mas o João escreve ali, olha, e não ousaram a perguntar por que Jesus estava conversando com aquela mulher, ou por que ele dialogava com uma mulher samaritana. Mas aquela mulher saiu dali com uma revelação que nem eles tiveram. Os samaritanos saíram ao encontro com Jesus, ouviram a pregação, em contraste com os judeus, que sempre queriam alguma coisa em troca, não acreditavam, endureciam o seu coração. Os que criam Jesus demonstraram sua fé de forma gloriosa. Uma mulher toca nas vestes de Jesus, o outro diz para Jesus, olha Jesus, o Senhor pode fazer tudo. Outros descem o amigo por uma laje e crendo que Jesus pode curar. Mas a bem verdade é que a grande maioria dos judeus não acreditavam, porque não era esse o Cristo que eles aguardavam. Não era um Cristo que se cansava de andar por um caminho, não era um Cristo que escolhia se sujar passando por um lugar impuro, se revelando uma mulher que talvez fosse uma mulher impura também. Mas foi dessa forma que Jesus resolveu se revelar a primeira vez como Cristo, para esse tipo de mulher, para essa mulher que era talvez mal vista por uma sociedade, que ela queria, e o que me chama a atenção, eu ia ficar muito chateado se eu esquecesse de falar isso, porque eu falei, eu tenho que falar disso na pregação, e aí eu esqueci agora, mas vou voltar. Mas o que me chama a atenção é a primeira preocupação que essa mulher teve, quando Jesus fala, olha, disseste bem, porque você teve 5 maridos e o que tu tem agora não é teu. Ela fala, olha, vejo que és profeta. Ela poderia pedir diversas coisas. Olha, já que tu é profeta, me revela alguma coisa aí, o que está acontecendo na minha vida. Olha, me ajuda aí a tratar desse meu problema aqui, porque eu não consigo casar com ninguém, eu não consigo ser feliz no casamento, já estou no 6º, e esse 6º nem casou comigo ainda. Ela poderia trazer as suas situações, os seus problemas para o profeta. Como muitas das vezes acontece, às vezes a gente chega na casa do Senhor, e ao invés de adorar a Deus, a gente começa a jogar ali os problemas e falar, Jesus, está acontecendo isso. E quando a gente vai ver, a gente foi embora, não adorou a Deus, nem no momento de reunião marcada para adorar a Deus. Mas a primeira preocupação dessa mulher foi falar da forma que ela queria adorar a Deus. Quando Jesus fala, olha, ela fala, vejo que és profeta, ela fala, olha só, tem um problema acontecendo. Vocês dizem que tem que adorar lá, eu digo que tem que adorar aqui, nossos pais, e eu quero adorar. E aí? Se tu és profeta, me diga como eu tenho que adorar. Porque eu sou impedido de fazer isso. Aqui não é, o lugar que é para adorar, eu não posso ir também. Aonde eu posso adorar a Deus? A primeira preocupação de uma mulher impura, pecadora, era adorar a Deus. E ela queria só saber isso. Qual a maneira certa? Eu cresci ouvindo meus pais dizendo uma coisa, vocês judeus dizem outra. Eu quero adorar, como eu adoro a Deus. E Jesus, ele trouxe a resposta perfeita para ela e traz uma revelação que ecoa durante mais de 2000 anos aí. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E a Bíblia diz que Deus procura por esses. Jesus foi a Samaria porque ele estava procurando aquela mulher. Jesus, como Deus, ele procurava verdadeiros adoradores que adorassem o Pai em espírito e verdade.
Talvez Jesus já tenha visto o coração daquela mulher, a ânsia de adorar a Deus e não conseguir. A ânsia de querer estar no lugar e dizer, olha, eu tenho fé para adorar o mesmo Deus que vocês estão dizendo aí que adoram, mas eu não consigo, eu simplesmente sou impedida de adorar a Deus. Jesus falou, seus problemas acabaram. Vai chegar um momento, e esse momento chegou na sua vida hoje, que você vai adorar o Pai em espírito e verdade. Você é livre para adorar a Deus em qualquer lugar. Porque Deus está vendo aqui o seu coração. E a Bíblia, quando diz que Deus ele procura por essas pessoas, a gente vê a plena ilustração disso, Jesus indo até aquela mulher. Jesus chegando no poço, marcando horário e esperando ali sentado. Procurando aquele horário, aquela mulher que ia ali, talvez todos os dias, naquele mesmo horário, buscar água naquele poço. E Jesus encontrou ali uma verdadeira adoradora, que queria adorar o Pai em espírito e verdade. Tanto é verdade isso que ela sai dali largando a sua água e querendo ir, como quem dissesse, olha, eu vou deixar minha água aí porque eu vou voltar. Eu vou anunciar isso e volto para trazer mais pessoas. Que tem muitas pessoas na mesma situação que eu, que querem adorar e não sabem como adorar a Deus. Tem muitas pessoas na mesma situação que a minha, que são pecadores, que não conseguem, que têm vergonha de estar numa igreja, porque às vezes são olhadas de uma forma diferente, porque tem um passado que o condena e não consegue ter, a coragem de chegar no lugar como a gente está aqui agora e olhar para o céu e falar, olha Deus, eu não sou merecedor de estar aqui, mas eu estou aqui para te adorar. E a Bíblia, ela traz por várias vezes que são esses que Deus procura. Esses que conseguem se humilhar na presença de Deus, esses que são capazes de falar, Deus, eu não sou merecedor. Eu era considerado impuro, mas a tua graça me alcançou. A tua graça veio ao meu encontro. E a gente olha e a gente começa a entender o que é a graça de Deus. É Deus vindo ao encontro do homem pecador. O movimento da graça é Deus encontrando o homem pecador, não o contrário, não Deus aceitando a Jesus, não deu o homem procurando a Deus e falando, olha, eu fui na igreja hoje e encontrei Jesus, vou dar uma chance para ele mudar minha vida. Não, o caminho é sempre inverso, é sempre Jesus indo ao encontro do impuro, do pecador e transformando a vida dele, através de uma água viva que transborda e transforma a vida de quem experimenta essa água. E o nosso dever e o nosso papel é fazer com que mais pessoas cheguem a esse poço. É que mais pessoas estejam num poço como esse aqui e possam beber da água da vida, e possam experimentar da água que nós experimentamos. E que entrem por essas portas se sentindo impuro, o pior dos pecadores, mas saem daqui justificado pela palavra de Deus, conhecendo e tendo a certeza que agora ela enxerga um Deus que é diferente do que foi pregado para ela muitas vezes. Um Deus diferente de um Deus ganancioso que ela vinha por aí. Um Deus ditador, um Deus que só queria que ela tivesse uma opinião A ou B, que senão Deus iria punir. Não. Agora se depara com um Deus generoso, um Deus galardoador, um Deus cheio de graça. E eu paro para meditar nessa passagem e eu vejo que todos nós, cristãos aqui hoje, nos deparamos em algum momento da nossa vida com esse poço. Jesus fez essa mesma trajetória um dia na minha vida e na sua vida. Talvez você estivesse lá num bar bebendo e Jesus foi até aquele bar de pessoas impuras, tocar o seu coração e falar, olha, é dia de você ir para casa, acabou, transformação de vida na sua vida. E aí você olha e fala, o que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não é mais para mim. Talvez você estava no meio de um coreto lá, pulando seu carnaval, e Jesus decide ir até o teu encontro, através de alguém que estava ali evangelizando, falando dessa água, e aí Deus toca o seu coração e te encontra nesse poço, e faz com que você venha até Ele experimentar essa água viva. Na minha vida aconteceu assim, e aconteceu da maneira mais diferente possível. Jesus veio ao meu encontro, eu não queria Jesus, e simplesmente Ele se apresentou diante de mim e me ofereceu essa água viva. E eu experimentei e estou aqui porque essa água está fluindo na minha vida. E é isso que Deus faz. Nós não podemos olhar para as pessoas e fazer um pré-julgamento e falar, olha, essa pessoa é impura.
Nós não podemos olhar para pessoas que têm uma visão política diferente. Eu só vou falar isso de política, eu juro. E falar, uma pessoa impura não merece esse Jesus. Tem que ir para o inferno. Esses malditos aí que vão votar no A ou B, tem que ir para o inferno. Nós não podemos, irmãos, enquanto cristãos, enquanto pessoas que experimentaram essa graça, já tem um monte de gente me olhando assim. Eu juro que é só isso que eu vou falar de política. Mas enquanto cristãos que experimentamos essa graça, nós não podemos limitar essa graça. Deus quer salvar muitas pessoas. E pessoas que a gente olha e diz assim, esse aí merecia ir para o inferno. Não. Essa semana eu andei falando umas bobagens em casa para Tamires, porque a gente fica vendo essas matérias sensacionalistas na televisão, e aí a gente viu lá uma menina, né, que sofreu lá na mão de um rapaz, fala, olha se fosse minha filha, meu Deus, também não fala isso, não fala, eu falo, porque e a gente empresta a boca para o diabo. E nesse mundo que jaz o maligno, que o maligno está o tempo todo dirigindo a vida de muitas pessoas, agora a vida de um cristão ali sendo emprestada para que Satanás pudesse falar, olha, olho por olho, dente por dente. E o diabo batendo palma, aí Jesus dizendo, não foi isso que eu fiz na sua vida. Porque se fosse olho por olho, dente por dente, Bruno, tu não estava aí não. Você não tinha experimentado essa graça. E nesse mundo em que cada vez mais dividido nós estamos, parece que a gente está levantando uma nova Samaria, uma nova Judéia, uma nova Galileia, e a gente olha e fala, não, são pessoas que não merecem a graça de Deus, não pregam o evangelho para essas pessoas. São pessoas impuras, são pessoas que incapazes de receber a palavra de Deus. Ou então, às vezes, a gente vê, né, nossos bairros têm se enchido de pessoas de ruas, né, drogadas. A gente olha, às vezes, com desprezo e fala, não, esse aí é preparado para o dia do mal, não merece que eu pare ali alguns momentos para falar do amor de Deus para ele. Não. Talvez já esteja colhendo aquilo que ele plantou. E a gente olha para Jesus, Jesus não estava subindo esse nível, Jesus estava escolhendo andar e pregar para esse tipo de pessoa. Os impuros de coração. Porque é Ele que limpa. A obra de limpar o coração das pessoas é do Espírito Santo de Deus. A mais fácil ficou com a gente, anunciar. Sabe qual é a nossa missão? Fazer o que essa mulher fez. Ir lá na cidade e anunciar, olha, eu encontrei Jesus. E Ele mudou a minha vida, porque Ele falou várias coisas que têm acontecido na minha vida. E Ele falou que é o Cristo, e a minha vida está muito mais feliz por isso. Venham ver esse Jesus. É só isso, a parte mais fácil ficou para a gente. A parte de convencer o homem do pecado é Deus que faz ainda como sempre fez. É Deus que transforma o coração de pedra no coração de carne, mansinho. É Deus que transforma a vida do ser humano. E para encerrar, eu só queria contar um caso. A gente está passando uma situação em casa que tem uma obra rolando aqui em Realengo, e aí o trânsito está desviado, e aí a minha vizinha ofereceu para eu colocar o carro na casa dela, porque eu não tenho garagem, e eu estava falando com a Tamires, poxa, essa moça é crente, né, Tamires? Ela é crente, e ela que me levava para a igreja. A Tamires sempre conta um testemunho, né, que ela era criança e levava ela para a igreja. A Tamires falou, é ela que me levava, Bruno. A história que eu conto, é ela que me levava. Eu falei, caramba, ela que te levava? Eu falei, olha o efeito borboleta. A vizinha se converteu, levava as crianças todas para a igreja. Aí nessa criança estava a Tamires. Tamires aceitou Jesus, começa a falar de Jesus em casa. Aí o evangelho que ela conhecia, que era lá da igreja católica, começa a ser confrontado agora, como se ela fosse uma mulher samaritana. Ué, eu aprendi isso. E agora Jesus está falando para ela, não, é diferente, é dessa outra forma. Tamires chega em casa e começa a falar desse evangelho para a mãe e o pai. A mãe e o pai se convertem. Tamires encontra o príncipe encantado da vida dela. Esse que aqui eles falam. Não conhecia Jesus. Não conhecia Jesus. E aí conheço a Jesus através da vida da Tamires. Mas olha onde começou, lá atrás, com uma mulher que se converteu e que estava transbordando tanto essa água dentro dela, que falava, eu quero levar as crianças para a igreja. Eu quero levar meus vizinhos para a igreja. Os vizinhos não querem ir, porque os vizinhos bebem, são cachaceiros. O que eu faço? Então vou levar os filhos deles. Porque os filhos vão crescer um dia, se crescerem na casa do Senhor, vão pregar o evangelho dentro de casa. E aconteceu isso. Ela escolheu a parte mais fácil e fez. Sem julgar, não, aquela ali é filho de um cachaceiro muito chato, não dá. Não, aquele ali, o pai bate na mulher e bate nos filhos. Não, vou arrumar problema para mim. Não, ela só fez. O que aquela mulher samaritana fez?
levei até a presença de Cristo. E Cristo fez todo o resto. Olha o efeito borboleta. Converteu um, converteu outro, converteu outro. A gente só tem que fazer isso, irmãos. Anunciar que Cristo é o rio que jorra, que transforma a vida das pessoas. E o Espírito Santo, ele vai tocar no coração de quem ele quer. Vai transformar quem ele quer. Não cabe a nós falar, não, isso aqui não merece. Não. Talvez é aquele. Talvez é aquele que ele vai converter. É aquele que 1, 3 confirma. Aí você vai falar, poxa, esse era para o inferno. Não teve graça, Jesus. Mas para a gente finalizar e fazer algumas aplicações, no capítulo 3, Jesus encontra Nicodemos. Nicodemos, um mestre, alguém da alta cúpula ali dos judeus, e Jesus senta para ele para fazer essa mesma explicação. Nicodemos, é necessário o homem nascer de novo, Nicodemos. Tu é mestre, Nicodemos, mas eu preciso te explicar. Quem está na tua frente aqui está querendo mudar a tua vida, Nicodemos. É o Cristo que você estudou, que você aprendeu, estudou bastante teologia para aprender que viria. Então Cristo chegou, Nicodemos, mas tu precisa nascer de novo. Nicodemos, cabeça dura, coração duro, não quero ir por esse caminho. E aí a gente olha para uma mulher impura agora e Jesus pregou meia dúzia de palavras e fala, eu quero servir esse Jesus. Esse Jesus que nem falava comigo, que nem era para ter falado comigo, eu quero. E quem detinha ali o conhecimento das Escrituras, que era mestre, já endureceu o coração e falou, não. A gente sabe que tem uma obra do Espírito Santo agindo no coração daquele homem. Não é por muito saber, não é por muito conhecer a Jesus, senão a gente teria um monte de ateu aí que mais crente do que a gente. Mas o coração deles está duro, porque procuram a Deus de uma forma totalmente diferente. A gente precisa buscar, irmão, água viva, para não necessitarmos buscar em fontes que alimentam só o nosso ego. A gente precisa buscar a Deus para nos alimentar todos os dias e nos deixar firme na rocha, nesse rio vivo que é Jesus. A graça de Deus, irmãos, não é um convite, é um convite a todas as pessoas, até as consideradas impuras pela gente, até aquelas que a gente considera que não merece estar no mesmo bairro que eu. A salvação vem de um movimento de Deus para o homem, lembre sempre disso. A graça foi manifesta através de Jesus, através de tudo que Jesus fez para ir de encontro ao homem, não o contrário. Não há nada que o homem possa fazer, doar, sacrifícios que ele possa fazer pela sua conversão. É sempre o movimento de Deus, o movimento de graça, daquilo que Deus já fez, alcançando o homem e fazendo ele compreender esse sacrifício, fazendo ele entender agora que os seus pecados estão perdoados, não importa quais sejam eles, seus pecados estão perdoados, você é justificado por Deus. Que esse exemplo, irmão, dessa mulher samaritana, ele possa ecoar nos nossos corações, que a gente tenha a alegria de compartilhar Jesus com as outras pessoas, que a gente tenha o prazer de falar o que Jesus fez na nossa vida para outras pessoas. Não importa o nível teológico que você tem, importa o que tem, transbordado dentro da sua vida. Deus mudou a sua vida, você já tem algo para falar para as pessoas. Mas você entende o que é arminiano, calvinista? Não, eu entendo que eu fazia isso, eu não faço mais, porque Deus transformou minha vida. Isso que é evangelho, são boas novas. Tem pessoas que vão morrer sem saber essa discussão, mas vão morrer anunciando o evangelho para milhares e milhares de pessoas, porque todos os dias falam da graça que alcançou a vida delas. Era para ser um pecador morto, alguém fulminado. Não fui porque Deus me alcançou. Ele veio até o meu encontro na beira de um poço e me ofereceu água viva. Amém? Que Deus continue abençoando os irmãos com essa palavra. Que vocês continuem me amando depois de tudo que eu fui pregado. Amém? Amém, Bruno. Estou de vermelho, Bruno. Amém, irmãos. Ainda bem que Jesus nos achou, né? Graças a Deus veio ao nosso encontro, nos encontrou, mesmo tão pequenos, tão miseráveis. O Senhor nos resgatou para Ele, e que a gente possa ter esse desejo no coração de anunciar também esse Deus maravilhoso que transformou a nossa vida. Amém? Que essa igreja
anuncie o Senhor aonde nós estivermos, né? Onde o Senhor nos colocar, que essa seja a obra dele na nossa vida, de seguirmos anunciando aquilo que a gente viveu, aquilo que ele fez em nós, para que outras vidas também sejam logo alcançadas e passem também a viver isso que nós vivemos. Amém? Vamos nos colocar de pé. Deus abençoe a sua vida. Queridos, o Sandro acho que não falou sobre a reunião amanhã de oração, ele esqueceu. Amanhã, né? Os irmãos estarão aqui às 9 da manhã. Você que pode se unir a elas, venha. É uma reunião da igreja exclusiva, não é aberto a pessoas de fora. As irmãs estão aqui todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, em oração. Amém? Boa coisa é podermos ter esse tempo de estarmos juntos em oração, buscando a presença do Senhor. Amém, querido? E domingo, lembrando mais uma vez, teremos a nossa programação iniciando às 9 da manhã. Não teremos o café da manhã, como é de praxe no domingo de ceia, só que o nosso culto será pela manhã e a ceia será pela manhã. Amém? Levante-se, vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos te louvar, queremos te bendizer, queremos te adorar, Jesus, pela sua palavra. Como é bom, Senhor, podermos meditar nela. Senhor, como é bom sabermos que o Senhor é um Deus tão zeloso e bondoso que nos deixou a sua palavra para nos instruir, para nos ensinar, para nos mostrar, Senhor, onde estamos falhando, naquilo que precisamos melhorar. Meu Deus, para nos mostrar também e nos revelar quem o Senhor é, a prova do seu grande e infinito amor por nós. Muito obrigada, Jesus, que a sua palavra, que os seus mandamentos estejam sempre no nosso coração, norteando toda a nossa vida, todas as nossas decisões, tudo aquilo, Senhor, que vamos fazer, Senhor, aquilo que vamos falar, Senhor, que não seja de nós mesmos, que não sejam nunca motivados pelas nossas emoções e pelos nossos desejos, mas que a sua palavra, Senhor, sempre nos guie e nos direcione naquilo que temos que fazer. Abençoa esta igreja, Senhor, que cada um de nós estejamos firmados na sua vontade, Senhor, que possamos a cada dia crescer, caminhando em direção, Senhor, àquilo que o Senhor tem para nós. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos para o céu, receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Deus te abençoe, querido. Boa semana.